Bom dia pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para ministrar mais uma aula para vocês, galerinha do 9º ano. Então eu quero desejar bom dia a todos e a todas. Hoje eu venho trazendo para vocês um novo conteúdo, né? Nós vamos começar a falar sobre as ideias evolutivas atuais. Só que para que a gente comece a falar sobre essas ideias evolutivas atuais, nós temos que relembrar através da história quais foram os cientistas, quais foram os estudiosos que começaram a perpetuar, que começaram a desenvolver determinadas teorias para explicar o desenvolvimento das espécies. Esse desenvolvimento passou por um processo de evolução e nós vamos ver dentro da história, no processo biológico, histórico e biológico, como é que esses fatos eles aconteceram. Vamos começar a falar no processo atual, para a gente poder fazer uma comparação. O nosso processo atual, ele vem atual porque ele é um dos últimos processos que trouxe justamente, vem no âmbito biológico, no processo evolutivo, que vem trazendo na segunda década do século XX, vem trazendo aí com os experimentos de Mendel, todo o processo que vai trazer respaldo para explicar a classificação, o processo evolutivo através da genética. Hoje o processo que nós entendemos atual seria o neodarwinismo. Como é que nós entendemos esse processo do neodarwinismo? Nós entendemos que o processo do neodarwinismo ele se dá o quê? Através da genética, né? Através do genótipo, que vai influenciar nas características do indivíduo, que seria o fenótipo, e, consequentemente, que quem vai influenciar também nesse processo seriam os aspectos ambientais. Então, nós, quando falamos sobre neodarwinismo, nós falamos no processo atual, né? Através da genética, através da seleção natural, a composição completa. Mas vamos começar, demos essa introdução falando sobre o neodarwinismo, mas nós vamos voltar lá no início, quando os estudiosos começaram a desenvolver suas teorias. Uma das primeiras teorias que foram desenvolvidas foi o fixismo, né? Onde explicava justamente que as espécies elas não passavam por um processo evolutivo. É tanto que eu coloquei aqui para vocês, nós temos aqui o fixismo, onde nós temos 3 exemplos de borboletas, e elas são fixas, ou seja, elas não mudam sua coloração, não mudam de tamanho, ou seja, não passava por um processo, né, de interação, um processo evolutivo. Ou seja, elas eram engessadas, o processo de desenvolvimento delas era como se fosse um processo engessado, onde elas não passavam pelo processo evolutivo. E eu coloquei aqui também, para vocês compararem, o fixismo com o processo evolutivo. No fixismo, elas continuavam na mesma linha, sem passar por esse processo evolutivo, né? E já quando a gente compara no processo evolutivo, a gente ganha uma dimensão aí de cores, porque acontece aí uma mistura justamente dessas populações que estão inseridas essas borboletas. Então tem aí, fixismo era uma doutrina ou teoria filosófica que aceita no século XVIII, o fixismo propunha na biologia que todas as espécies foram criadas tal como são e por poder divino, né? E permaneceriam assim imutável por toda a sua existência, ou seja, não passava por um processo de mutação, ou seja, por um processo, né, de desenvolvimento próspero no âmbito do processo evolucionista, ok? Já no criacionismo, né, que foi também uma teoria, né, uma das teorias, ela explicava justamente que todas as espécies elas vinham do poder divino, né, e tinha justamente esse âmbito, né, engessado que citava da seguinte forma: conceitualmente, o criacionismo era uma forma de explicação sobre a origem do mundo, onde se buscava atribuir constituição das coisas à ação do sujeito do Criador. Ou seja, tinha todo aquele processo que entendiam que
Todas as espécies elas vinham de um poder supremo, de um Criador supremo, e para explicar, através desses processos teóricos que se perpetuam dentro do processo evolutivo, tinha justamente esse poder, principalmente através da igreja, através desses processos, até porque os processos científicos nessa época, eles não eram tão bem aceitos. Então, nesse período, o que era mais aceito dentro da sociedade dessa época era o processo de criacionismo, para poder explicar o surgimento das espécies, né? Aí nós temos, aqui no final, nós falamos assim, ó, nos mais diferentes contextos culturais que acontecia na época, temos a elaboração de de um mito criacionista capaz de nos revelar interessantes concepções sobre as civilizações, a civilização que o produzia. No próximo slide, nós vamos analisar aí, já nesse processo, o poder, né, o poder científico, o poder dos grandes estudiosos, através da evolução, né, da constatação do processo evolutivo dentro das espécies. Então, o processo evolutivo, ou evolucionista, ou evolucionismo, né, é a teoria evolucionista, afirmavam que ocorriam mudanças nos organismos ao longo de milhares de anos no planeta. Ou seja, que esses organismos eles passavam por um processo de adaptação, né? E eles conseguiam evoluir, ou seja, conseguiam se adaptar ao meio através justamente daqueles recursos que tinham no ambiente, como por exemplo os fatores abióticos, que seria o quê? A temperatura, né? Uma grande quantidade de luminosidade em determinadas regiões, a pouca luminosidade, a escassez de água, a abundância de água. Então, essas espécies elas foram passando por esse processo de evolução porque elas foram se adaptando ao meio. E temos aqui, ó, essas mudanças podem ser vistas, por exemplo, em fósseis de organismos que hoje não são encontrados na Terra, mas que possuem grande semelhança com organismos atuais. Todas as teorias evolutivas existentes falam em mudanças, diferenciando-se apenas sobre a forma como essas mudanças ocorreram. Ou seja, para que acontecesse todo esse processo de explicação no processo evolutivo, né, no processo de evolução das espécies, houve uma comparação. Eles foram comparando as espécies atuais com os fósseis. Foram, através desses fósseis, eles foram fazendo o processo de comparação. E foi se perpetuando justamente essas teorias. Ok? O próximo slide vai trazer justamente um grande estudioso, né? um homem que veio justamente, um dos primeiros que veio a lançar aí uma teoria, né? Essa teoria ela não foi muito bem aceita, mas ela está dentro da história, faz parte do processo teórico da evolução, que seria Lamarck, que foi justamente quem lançou o lamarckismo, né? O lamarckismo, Lamarck passou um período de 1744 até 1829 e ele lançou duas leis, a lei do uso e desuso e a lei dos caráteres adquiridos, essas duas teorias. Então, essas teorias elas não foram tão bem aceitas, porque foi surgindo Darwin lançou justamente, posterior a Lamarck, Darwin lançou justamente aí a teoria da seleção natural. Então, ele explicava, por exemplo, a lei do uso e desuso explicava que quando um organismo usava muito, um indivíduo usava muito determinado organismo, o seu organismo em relação a um órgão, esse órgão se desenvolvia. E aqueles órgãos que não eram tão utilizados, eles atrofiariam, ok? E dos caráteres adquiridos, que nós temos aqui, e a lei da herança dos caráteres adquiridos, por sua vez, afirmava que características
adquiridas durante a vida poderiam ser transmitidas ao seu descendente, aos seus descendentes, ou seja, depois de vivo, aquele indivíduo, se ele adquirisse algum caráter, mesmo que ruim, ele ia transmitir para o seu descendente. Ou seja, não foi tão bem aceito. Nós vamos entender esse processo justamente quando a gente se aprofundar, quando nós nos aprofundarmos no neodarwinismo, ok? Aí temos aqui, a teoria de Lamarck apresenta alguns pontos falhos que merecem destaques, né? O primeiro deles diz respeito ao uso e desuso, que não pode ser considerado uma verdade, pois as características do nosso organismo são predominantemente predeterminadas pelos genes, e o uso e desuso podem causar alterações nos limites predominantes ou limites predeterminados. Ou seja, os nossos caráteres, eles são determinados pelos nossos genes. Ou seja, o que a gente herda do nosso pai e da nossa mãe é o nosso genótipo, e esse genes ele vai ser impulsionado, ele vai ser transmitido em relação ao processo visual como fenótipo. Então, o caráter adquirido, ele não pode ser transmitido, né, através depois, num processo posterior à vida, ou seja, o caráter adquirido que nós podemos adquirir dos nossos pais é aquele que já vem nos genes, e não um processo adquirido posteriormente. E o próximo, o outro ponto que merece destaque, diz respeito às características adquiridas que não podem ser transmitidas, pois não estão presentes na nossa formação genética, ok? E por último, nós temos aí o darwinismo, que é o pai justamente do processo de seleção natural. Ele explica justamente que os indivíduos eles são selecionados pelo meio, né, ou seja, pelo ambiente, e os mais adaptados eles são selecionados justamente por esse meio. Os mais adaptados eles conseguirão êxito, ou seja, conseguirão sobreviver. Essa adaptação ela vai o quê? Através das consequências que nós temos hoje de determinadas espécies que não conseguiram se camuflar para evitar possível captura de um predador, indivíduos que não conseguiram, suas presas não conseguiram alimento com tanta abundância, não tinham facilidade de conseguir seu alimento, indivíduos que não conseguiram sobreviver em determinadas regiões porque tinha uma baixa temperatura ou uma alta temperatura. Então, os indivíduos que conseguiram se adaptar com muito mais facilidade tiveram êxito e estão aí até hoje, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou aí nas redes sociais. Obrigado!